É bastante curiosa a forma como os hábitos básicos existenciais das amebas se parecem com os nossos. Nossos hábitos básicos, concordam? Vamos conhecer um pouco mais sobre elas a partir de dados das análises científicas. As amebas são organismos unicelulares que fazem parte de um grupo diferente de protozoários. Se caracterizam com certa singularidade por se locomoverem usando pseudópodes. Esse nome engraçado quer dizer literalmente falsos pés. Porém, são tal como os pés dessa espécie de seres vivos. Esses pseudópodes ou falsos pés são projeções da própria estrutura corporal desses organismos. O movimento próprio deles é lento. É denominado movimento ameboide. Nenhum desse grupo possui flagelos ou cílios, que são como chicotes ou língua, falando dos flagelos. Os cílios são membranas que servem para locomoção e captura dos alimentos. Nenhum dos grupos dos ameboides possuem flagelos ou cílios, onde esses são diferentes tipos de locomoção utilizados por outros protozoários. A maioria dos protozoários ameboides é de vida livre, embora 2% das espécies conhecidas sejam chamadas de parasitas, e em analogia, assim façamos uma comparação em relação à escala microscópica desses seres. Ou seja, esses seres vivem em mundos que podem ser tanto seres vertebrados como invertebrados e até outros protozoários. Lembrando das informações anteriores, esses seres vivem no microcosmos, enquanto nós no macrocosmos, em comparação de escala existencial em relação a eles. Logo, somos um planeta para eles. Algumas espécies dessas são conhecidas por adoecerem o planeta onde vivem, ou seja, por adoecerem o corpo humano. Entre as doenças existem a entamoeba histolística, também a famosa amebíase ou disenteria amebiana. Comentamos há pouco sobre os pseudópodes. Já sabemos que são usados para locomoção, mas também são utilizados para alimentação. Em comparação, essa característica das amebas poderia ser vista como braços e pernas, como assim são chamados em nosso plano existencial. Os pseudópodes se manifestam em formatos variados. Existem dois tipos. O primeiro é chamado de lobópode. São típicos das amebas comuns, são largos e possuem pontas arredondadas. O segundo tipo chama-se filópode. São muito finos e, por muitas vezes, bastante ramificados. Se movimentam usando seus pseudópodes, fluindo na direção que desejar. As amebas se movimentam de forma totalmente única, totalmente diferente dos demais. Os pseudópodes podem se formar em qualquer ponto da superfície corporal. É uma regra que vale para as espécies de amebas, se comparando aos braços. Como o corpo é formado de citoplasma, que se divide em ectoplasma externo, mais rígido, e em endoplasma interno,
mais fluido, os lobópodes podem sair de qualquer parte do corpo delas. O ectoplasma é menos fluido que o endoplasma, e essas regiões da célula participam da formação do pseudópode. O ectoplasma age como um tubo por onde o endoplasma flui, criando um pseudópode em direção da célula. Na região oposta ao pseudópode, ocorre uma contração da célula que resulta numa pressão que força o endoplasma para a região onde o pseudópode é formado. A locomoção através dos pseudópodes é extremamente lenta. Geralmente ocorre numa velocidade de 300 micrômetros por minuto. Ou seja, no mundo das amebas, em comparação de velocidade à escala de velocidade mais entendível por nós, uma ameba pode, em 1 hora, percorrer 1,8 centímetros. Os pseudópodes só atuam em deslocamento quando entra em contato com o substrato. No substrato, há um apoio a partir do qual a ameba pode puxar o resto do corpo. As alterações do corpo são constantes e intensas. E sobre o alimento? As amebas são organismos heterótrofos. O alimento delas é constituído por fungos, bactérias e outros pequenos organismos que, inclusive, são muito mais rápidos que elas. As amebas, no momento da caça, compensam sua lentidão liberando uma substância que torna a presa mais fácil de ser capturada, as quais são envolvidas completamente por pseudópodes. Nesse momento, as amebas capturam e ingerem os organismos que, inclusive, como já citado, são muito mais rápidos que elas. Porém, acabam por se tornarem presas devido ao contato com essa substância liberada por elas. Quando as presas são envolvidas pelos pseudópodes, com o flagossomo, leva as presas a se debater em vão. Quando menos esperam, as presas já estão capturadas. E quanto mais se debatem, menos oxigênio lhe resta e morrem. O vácuo alimentar se une ao lisossomo. Ambos parte do processo alimentar e digestivo delas. É uma vesícula que contém enzimas que se encarregam de fazer a digestão. Fala-se então a vácuo digestivo. A movimentação intensa do endoplasma faz com que o vácuo digestivo movimente-se na célula. O alimento digerido vai sendo distribuído. Resíduos da digestão vão sendo acumulados no interior da estrutura. Logo, esses protozoários podem causar danos e prejuízos que podem ser assintomáticos.